Como homem, você definitivamente deveria encontrar uma namorada assim. Antes de ir ao tribunal, ela foi a primeira a correr para se despedir dele. Mas como esse dinheiro poderia ser levado para a prisão? Isso deveria ser para verificar como estava a bexiga de Jenkins. Veja como ele colocou o dinheiro em charuto. Ele fechou a tampa com cuidado, cerrou os dentes e prendeu a respiração. Ele conseguiu. Jenkins foi condenado a 12 anos de prisão. Sua alma gêmea Stephen era muito mais patético. Ninguém deu a ele nenhum dinheiro. Ele fugiu e foi preso e condenado a 2 anos de prisão. 2 pessoas foram levadas para esta famosa prisão na África do Sul, Pretória. De cima para baixo, todos foram verificados minuciosamente uma vez. Jenkins passou sem problemas, mas esse truque foi rapidamente detectado por um chefe experiente. Pela aparência dele correndo, ele poderia até calcular quanto dinheiro ele trouxe cá. Ele disse que já tinha um amigo antes, escondeu, mas nunca tirou. E quando quis pegar, não conseguiu tirar. Tire-o rapidamente, antes que apodreça em seu intestino. Então Jenkins cerrou os dentes e prendeu a respiração. Finalmente ele pôde tirar o dinheiro. Mas não pense que essa criança não fará brincadeiras. Ele tinha um grande plano desde o primeiro dia em que esteve cá. Jenkins tinha todas as qualidades para fazer um grande negócio. A primeira coisa destacada foi que ele ficou olhando para a fechadura por 20 dias, pensando em todas as maneiras possíveis de sair da prisão. Segundo passo, entrar em ação. Ele usou uma folha de papel em branco para criar a forma do slot da chave. Com base nesse esboço, ele o reproduziu em outra folha de papel. Conectou e mexeu bem. Ele sabia que a construção dessa fechadura não era muito difícil. Terceiro passo, visão forte. Enquanto comia, seu amigo Stephen o ajudou a atrair a atenção do carcereiro. Jenkins aproveitou a falta de vigilância do carcereiro. Ele olhou para seu chaveiro. Todo o processo demorou menos de 1 minuto. A forma da chave que ele quase se lembrou. Em seguida, Jenkins confiou em sua memória, para começar a esboçar os desenhos daquela chave. Fez isso por um tempo. Ele sempre aproveitava a oportunidade para olhar aquela chave. Voltando para a prisão, continuou a fazer isso um pouco mais. Procurou uma oportunidade de ver a chave um pouco mais. Em seguida, voltou a continuar editando e finalizar o esboço. 2 meses depois, o esboço da chave era quase exatamente igual ao da chave real. Em seguida, ele poliu as ripas de madeira que havia escondido secretamente com ferramentas muito rudimentares. Usou papel de polimento, aplicou cola de borracha. Em seguida, remodelou-o colocando-o no abajur. No final, usou o desenho para criar as serrilhas. Portanto, uma chave de madeira foi feita com sucesso. Jenkins colocou-a na fechadura. Moveu o centro da fechadura uma vez. A porta foi aberta. Mas lá fora havia outra porta. Depois de passar por tantas dificuldades, ele acabou de dar o primeiro passo. Neste momento, Jenkins estava experimentando outro tipo diferente de chave. Ele teve que perseverar, para repetir a mesma coisa, que estava observando o carcereiro, desenhando um manuscrito, fazendo uma nova chave, e encontrando todas as oportunidades para experimentar a chave, e polir muitas vezes. Após 100 dias de prisão, Jenkins conseguiu novamente. De repente, Jenkins descobriu que a chave não estava se movendo. Stephen observou o carcereiro próximo. Ele estava muito impaciente. A chave foi quebrada por Jenkins. A metade da chave ainda estava naquele slot de chave. Todo mundo estava confuso. John rapidamente jogou uma pequena faca. Jenkins puxou freneticamente a chave de madeira. Mas no final, ainda não conseguiu tirar a parte de chave presa. Naquela noite, Jenkins não dormiu a noite toda. Quando o carcereiro Jack veio verificar, como esperado, encontrou algo incomum nesta porta. Mas ele também não fez barulho. Minha mãe disse que seu amigo foi solto. E você tem 23 anos de prisão. Isso é verdade, pai? Ao ouvir isso, o coração do pai se partiu. Stephen disse ao filho: muito em breve estarei fora daqui. Com base no quê? Contando com a própria pipa de papel que seu filho trouxe cá. Stephen havia se preparado para usar este fio de pipa, para fazer um dispositivo de roldana entre os 2 quartos, para trazer a chave do quarto de Jenkins, para abrir a porta externa. Mas embora a chave já estivesse na fechadura, ela não conseguia se mover. Isso não faz sentido. Os poucos deles começaram a falar animadamente. O carcereiro Jack apareceu furtivamente para assustar a todos.
Stephen fingiu apressadamente que estava varrendo. Quando Jack saiu, eles tiveram uma ideia com essa mesma vassoura. Eles haviam trazido o cabo da vassoura de dentro da janela. O cabo da vassoura era capaz de alcançar a outra fechadura. No dia 150, Jenkins acidentalmente viu uma ferramenta que um velho homem estava usando. O mecanismo do eixo de movimento o ajudou a ter uma ideia. Então ele começou a construir. Ele inseriu a ponta do cabo de vassoura neste eixo de movimento. Ele podia usar a força para se mover para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, mudando para a força do movimento para girar essa chave. Exato assim. Então ele finalmente conquistou a segunda porta. Ele não ficou feliz por 2 minutos, quando a chave foi jogada no corredor. Neste momento, Jack ainda estava um pouco calmo. Ele mastigou um grande gole de chiclete. Em seguida, colou esse pedaço de chiclete na ponta da vassoura de modo que toque naquela chave. Quando a chave estava prestes a grudar na goma, o pedaço de chiclete também caiu. A persistência do Jenkins foi ativada novamente. Jenkins soltou um grito. Depois de muito tempo, ele ainda não conseguia se acalmar. Ele já cruzou outro obstáculo. Logo depois disso, Jenkins continuou a terminar de fazer chaves de diferentes tamanhos. No dia 206, mais alguns criminosos acabaram de chegar a esta prisão. Suas roupas foram todas retiradas para inspeção. E Jenkins usava sabonete e cigarros comprados do criminoso que cuidava das roupas. Desde aquele dia, ele trocou 3 conjuntos de roupas. E o mapa esquemático do lado de fora. Estava tudo completo. Jenkins e Stephen vieram fazer o teste uma vez. O alarme da hora de dormir na prisão disparou. Jenkins e Stephen entraram em ação. Eles abriram a porta do corredor, inseriram a chave com cuidado, e desceram lentamente as escadas. A seguir estava a porta do prédio. Bem ao lado ficava a sala do guarda-gordo. Jenkins tentou várias vezes sem sucesso. Quando os policiais chegaram, eles já haviam aberto a fechadura com sucesso. A voz do guarda-gordo também apareceu. Os dois correram para frente, mas desta vez era tarde demais. Eles tiveram que se esconder em um depósito no andar inferior do prédio. Stephen reuniu coragem para agarrar a barra da porta e puxá-la de volta. Assim, a porta estava fechada por enquanto. Vendo o segurança gordo subir as escadas para patrulhar, os dois reuniram coragem novamente. Então foram para a sala do guarda, depois de abrir algumas portas. Na cela de cima, logo Jenkins fez as dobras da capa do edredom para camuflar. Do lado de fora, parecia que alguém estava dormindo dentro lá. O gordo também não percebeu nada. Então lá em cima houve um suspiro. Jenkins sabia que o gordo havia terminado sua patrulha. Os dois rapidamente trancaram a porta e saíram. Primeiro porta, segunda porta. Finalmente, eles alcançaram a porta do armário ao lado das escadas. Eles fecharam a porta com cuidado e esperaram até que o gordo descesse, para patrulhar cá para uma vez. Os corações de ambos pareciam que iam pular. Neste momento, o gordo viu algumas gotas de água no chão. Ele olhou em volta, e não viu nenhum movimento. Jenkins e Stephen já escaparam. Jenkins se revirou a noite toda. No dia seguinte, o alarme disparou, mas ele não sabia. O carcereiro Jack conduziu um grupo de pessoas ao quarto de Jenkins. O carcereiro encontrou algo feito de madeira, com uma forma serrilhada, do quarto de Jenkins. Jenkins estava tão tenso que ela começou a suar frio. Esta era a chave da prisão que ele mesmo fez. Mas, neste momento, como ele deveria explicar este objeto? Jenkins de repente surgiu com uma contramedida eficaz. Ele pegou a chave com a foto de seus pais. Disse que isso foi usado para consertar a foto. Só os tolos acreditam nisso. O carcereiro também não disse onde estava o problema. Vou investigar até o fim. Nos dias seguintes, Jenkins estava ficando cada vez mais cuidadoso. Ele fez 39 chaves nas 15 portas desta prisão. De ir da cela para o corredor e descer as escadas. Ele e seus cúmplices ainda praticavam sem parar à meia-noite, para se preparar para a próxima fuga da prisão. No dia 404, Jenkins descobriu que a célula havia começado a construção da torre de canhão. Se eles não agissem imediatamente, eles teriam ainda mais problemas. Mas o velho tio e cúmplices não concordaram em deixar esta prisão juntos. Eles achavam que as ações de Jenkins e dos outros eram muito perigosas. Todos estariam em apuros se fizessem isso. Foi o dia do dever do gordo novamente. Jenkins e alguns outros decidiram fugir neste dia. Ao se preparar para a fuga, Jenkins não se esqueceu de chamar uma vez o velho tio. Mas o velho tio mandou-lhe boa sorte. E não se esqueceu de agradecer o convite.
Esta foi a primeira vez em décadas que ele sentiu que estava mais próximo da liberdade, mas ele decidiu lutar na prisão. Quando o gordo acabou de usar o banheiro, infelizmente o vaso sanitário estava entupido. O gordo correu para o vestiário. Ele estava segurando um desentupidor para se preparar para desentupir o vaso sanitário, quando ouviu passos próximos e distantes no andar de baixo. Os criminosos sentiram que poderiam dissipar o perigo e começaram a descer. Segundo plano, os outros caras tiveram que se esconder neste vestiário e esperar até que o gordo subisse. Mas alguns caras notaram que alguém parecia ter ido ao vestiário, mas neste momento não conseguiram mais controlar, então só conseguiram correr para dentro. O gordo acabou de desentupir o vaso sanitário. Ele pegou o desentupidor e se aproximou. Nesse ritmo, Jenkins e seus amigos não tinham nenhuma maneira de escapar. Então o velho viu o gordo. A hora de patrulhar ainda não chegou. Algo devia ter acontecido. O velho quebrou apressadamente a lâmpada da sala, causando um curto-circuito em toda a linha elétrica da prisão. Chefe de carcereiro, vem aqui! O gordo não se apressou. Ele gentilmente colocou o vaso sanitário no chão e foi lidar com a situação. Neste momento, Jenkins e seus cúmplices se atreveram a continuar correndo, depois de abrir facilmente uma porta. Stephen ligou para Fontaine. Descobriu-se que a próxima seria uma porta elétrica. A porta do gordo foi aberta. Não muito depois, a porta elétrica na parte de trás também foi aberta com muita facilidade. Stephen prontamente seguiu. Os três continuaram caminhando para frente. A liberdade estava bem na frente de seus olhos. No entanto, para esta porta, Jenkins não conseguiu abri-la. Ele pensou que devia ser a chave errada. Stephen insistiu que era a chave daquela porta. Os dois quase brigaram. Stephen puxou Jenkins para abri-lo ele mesmo. Como resultado, a porta foi aberta. Aconteceu que era porque Jenkins ainda não tinha polido completamente a chave. Eles finalmente chegaram à porta final. Olhando de fora, eles podiam até ver a rua K. Mas como eles nunca observaram de perto nesta porta antes, portanto, não havia chave. Eles tentaram todos os tipos de chaves repetidamente, mas ainda não conseguiam abrir a porta. Jenkins sugeriu que, se não houvesse qualquer maneira, seria melhor voltar para a prisão. Stephen estava bravo. Esta era a última porta. Mesmo se ele morresse, ele não voltaria. Então Stephen começou a bater na porta com toda a força. Jenkins estava cheio de terror. Mas esta porta devia estar muito longe da prisão. O som de batida não seria transmitido. Depois de esculpir a porta por um tempo, ela foi finalmente aberta. Eles calçaram sapatos, trocaram de roupa, colocaram chapéus. Jenkins também não se esqueceu de limpar os pedaços de madeira quebrados. No momento em que os três acabaram de sair, eles já estavam superexcitados. Quase se esqueceram de que aquele lugar ainda estava ao alcance dos atiradores. Eles usaram o espelho para observar os atiradores. Eles decidiram que depois que o soldado partisse, eles sairiam correndo. Tinha muito trânsito, tudo muito normal. No caminho, eles ainda viram o rosto familiar de Jack. Até mesmo alguns guardas passaram por eles. Mas nada inesperado aconteceu. Na prisão, Jack descobriu que alguns caras já haviam escapado. Ele correu freneticamente para soar o alarme. Quando o velho ouviu isso, ficou muito feliz. Depois disso, Jenkins e seus cúmplices foram para a Inglaterra para continuar lutando contra o regime do apartheid. Finalmente, em 1992, através das últimas lutas ininterruptas, o regime do apartheid na África do Sul foi completamente abolido.